Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio deveria ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sandália, nem sacola, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos sacerdotes, estimados diáconos, caríssimas religiosas, irmãos e irmãs, dando seguimento a uma longa tradição, celebramos hoje, mais uma vez, a festa de Santo Antônio, excelso padroeiro desta catedral e da cidade de Garanhuns. Se olharmos para trás,
vamos verificar que, desde longa data, a devoção a este santo é cultivada nesta terra. Desde os seus albores, por assim dizer, Santo Antônio vem acompanhando, passo a passo, a caminhada do povo cristão desta região. E é exatamente por isso que no coração de cada um ele encontra um lugar muito especial. É a ele, de fato, a quem recorremos nas nossas aflições, implorando a sua poderosa intercessão, a fim de que nos alcance os favores e as graças de que mais necessitamos. É nele que nos inspiramos, conhecendo bem o seu testemunho e sabendo do exemplo que nos dá, é nele que nós nos inspiramos na vivência da nossa fé. É bem verdade que, com muita diferença, por conta da nossa tibieza, da nossa fragilidade, mas mesmo assim, temos e buscamos nele o exemplo a ser imitado no seguimento de Jesus. Quando olhamos também para a história desta terra, nós verificamos que o nome deste santo vem ligado desde o tempo da capitania de Ararobá a esta região. Aquela capitania que até certo tempo tinha apenas o nome de Capitania de Ararobá, depois chamou-se Capitania de Santo Antônio de Ararobá. E já vão mais de 300 anos. Só para se ter ideia, esta já é a 239ª festa de Santo Antônio. 239 festas celebradas ao longo de 239 anos. É uma longa história, uma rica tradição, que por si só deve nos dizer muita coisa. Nos diz, por exemplo, que Santo Antônio, se não for, deveria ser uma das marcas mais características desta região, um traço característico e distintivo do povo desta terra. E por essa razão devemos sim reconhecer a importância dessa história, que nos chegou como um patrimônio valioso de fé, que nossos antepassados cultivaram, zelaram com muito cuidado e com o mesmo zelo transmitiram às gerações posteriores até chegar até nós. Cabe, portanto, também a nós este dever de acolher este patrimônio de fé, tão valioso que é, conservá-lo com muito amor e com grande zelo transmiti-lo às novas gerações, a fim de que o exemplo tão eloquente de Santo Antônio toque e alcance ainda mais corações, inspire mais vidas e ajude os nossos jovens, as nossas crianças a caminharem com mais firmeza no caminho da fé e do seguimento de Jesus. Quando celebramos a festa de um santo, os textos bíblicos que são proclamados na sua liturgia são escolhidos com base
e tendo por critério a sua história, a sua vida e a sua missão. Quem conhece a história de Santo Antônio e ouviu com a devida atenção os textos bíblicos que foram proclamados, pôde perceber uma sintonia muito perfeita entre aquilo que ecoava na palavra de Deus proclamada neste lugar sagrado e aquilo que viveu o santo padroeiro desta nossa cidade. O Evangelho nos falava do envio missionário dos discípulos. Jesus os chamou e os enviou para que eles fossem e em seu nome, por onde passassem, anunciassem o Evangelho. E o fizessem não apenas com palavras, mas com a própria vida. Como não ver este Evangelho encarnado na vida e na história de Santo Antônio, que um dia deixou Lisboa e partiu para a Itália, e ao longo desse percurso, como enviado em missão, não cessou de anunciar, de todos os modos, o Evangelho. Tornou-se um grande arauto da Boa Nova. Acolheu como missão a tarefa de que nos falava o apóstolo Paulo na segunda leitura de hoje. Ai de mim, se eu não evangelizar. Ai de mim, se eu não evangelizar. E Paulo entendia que evangelizar não era uma iniciativa própria, era muito mais do que isso. Era um encargo, isto é, uma missão. Paulo entendeu que anunciar o Evangelho é uma missão que é recebida e que por isso mesmo deve ser acolhida e cumprida, custe o que custar. E de fato, o apóstolo Paulo fez de sua vida uma grande pregação do Evangelho. Como não ver também na vida de Santo Antônio esta mesma postura? Acolheu como missão a tarefa de evangelizar. E para tanto foi enriquecido com muitos dons. O Senhor não só o chamou, mas também o capacitou e lhe concedeu habilidades muitas, especialmente a da oratória, a facilidade com que ele lidava com as palavras, que eram devidamente acompanhadas com o testemunho firme da sua vida. Alguém que pregou sem hesitar. Por quê? Porque, como vimos na primeira leitura de hoje, ele tinha sobre si o Espírito do Senhor. E ungido por aquele Espírito, ele se viu enviado para anunciar aos pobres a boa nova, aos cativos a liberdade, aos doentes a cura, aos tristes a alegria, aos pecadores a conversão. E assim se fez um apóstolo da caridade e da misericórdia. Eram marcas características de sua vida, a pregação ininterrupta da palavra, a defesa da justiça e a denúncia das injustiças, pregava
a conversão e anunciava a todos a misericórdia de Deus. E aliado a tudo isso, conclamava todos a caridade, a prática do amor na sua forma mais nobre. Temos, portanto, queridos irmãos e irmãs, diante dos olhos e muito perto do coração, esta figura de Santo Antônio, que ao mesmo tempo que se faz nosso intercessor, e de fato a ele recorremos e devemos sim recorrer nas nossas necessidades, é posto diante dos nossos olhos, sobretudo, como um exemplo a ser imitado, como alguém que deve nos inspirar o nosso modo de viver e testemunhar a fé. Não nos esqueçamos de que os santos não são apenas intercessores. Eles estão postos nos nichos dos altares para nos falar do seguimento de Jesus e nos inspirar no seu discipulado. E com Santo Antônio não é e nem pode ser diferente. Por isso, deixemos-nos inspirar por ele, para que também a nossa vida de fé, nós que vivemos nesta terra abençoada por este santo, possamos viver a fé, testemunhar a fé, pregando e vivendo o Evangelho, não obstante as nossas fraquezas, apesar das nossas fragilidades. Pois, para tanto, nós contamos com a sua poderosa intercessão, com seu exemplo luminoso e, sobretudo, com a graça de Deus que nos assiste e que nunca nos abandona.